Bora. Qual o significado de socialização? Para vocês, o que significa socialização? Nobody? Qual é a pergunta? 17º. O que é o significado de socialização? Ah, tá. Processo pelo qual as pessoas aprendem as atividades, valores e condutas apropriadas para seu ajustamento e encaixe em determinada cultura. Isso. Então, a socialização, ela está no processo de você absorver a cultura. Então, se você não é instruído, se você não é ensinado, se você também... esse ensinamento também não é só, tipo, faça assim, faça assado, mas também como a gente observa o comportamento dos outros, isso também é socialização, né? Eu estou observando como aquele grupo se comporta para eu absorver aqueles comportamentos e reproduzir. Então, a socialização é você aprender como aquele grupo, a dinâmica daquele grupo, e você reproduzir aquilo ali, para você se sentir parte, ou seja, para você se ajustar. Esse ajustamento é você ser integrado naquele grupo. Quando você entra, são duas culturas diferentes, e aí você vai de uma cultura para outra, você tem que ser socializado, porque você precisa ser inserido naquele grupo, então você precisa ser ensinado ali também, tá? Isso em qualquer contexto, isso em qualquer coletivo, tá? Inclusive no namoro, né? O namoro é 2, não existe namoro sozinho, né? Só na psicose que você namora só. O namoro é 2, o 2 é coletivo. Então, até para namorar, você também tem que ter o processo de socialização. Aprender sobre a outra pessoa e até vocês se ajustarem e terem um relacionamento saudável, tá? E aí, cite, comente 2 agentes de socialização. E aí é você falar de família, você fala de igreja, você fala de escola, qualquer grupo, né, que vai ensinar você alguma coisa. Ok? Aí vocês escolhem o que vocês queiram falar. E aí, o que é isolamento social? O isolamento social, pela palavra, é você sair do contexto social. Você não está mais interagindo com aquelas pessoas. Mas aí eu quero saber de vocês qual é a complicação de um isolamento social. O que é que leva uma pessoa... Não o que é que leva ela a se isolar, mas o que acontece com ela quando ela está isolada do meio social. O que é que vem na cabeça de vocês assim? Fazer aqui, chamada. Hein, Gabi? Fala aí, Gabi. Só tem uma Gabriela, né? Gabriela. Outra pessoa, deixa eu falar. Vai, Marlon. Fala aí, Marlon. Ou Samara. Ou Marco, não é Marco? Falou ainda hoje. Acho que não tem tanta socialização. Mas eu quero saber qual é o efeito disso. Uma pessoa isolada. Qual é o efeito de uma pessoa isolada? O que acontece com ela? Fico triste em casa. Sim, você vai ter os problemas psicológicos relacionados à socialização. Você vai ter problemas sociais, porque você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir relacionamento, tá? Pela falta de contato com outras pessoas. E somos indivíduos, espécie social, ou seja, somos pessoas que precisamos de outras pessoas. Não só a pessoa, eu não gosto de me relacionar com ninguém, eu sou só eu mesma. Beleza, mas você vai precisar de outra pessoa para se alimentar, você precisa de um emprego, você precisa, no mínimo, de outra pessoa para você gerar alguma renda ou gerar alguma coisa para você se sustentar. Então, de forma geral, na nossa sociedade, a gente é social, a gente precisa de entrar em contato com outras pessoas, tá? Sim, mas a complicação do isolamento social é isso. Você, na ausência da relação, tem os problemas psicológicos, mas tem os problemas estruturais. Você não vai sobreviver naquele meio. Por quê? Você não produz, vamos supor,
Eu vou morar na fazenda e vou ter subsistência. Beleza. Mas sua fazenda, ela tem todas as plantas, tem todos os animais. Você consegue tirar tudo que você precisa daquela fazenda? Provavelmente não. Provavelmente você vai precisar de outra fazenda que vai produzir o arroz, de outra fazenda que vai produzir o leite, tá? Você não consegue ser 100% subsistente na nossa realidade social hoje, tá? Você ainda assim precisa de outras pessoas. E precisar de outras pessoas, isso tem o processo de interação social, tá? Você precisa se relacionar com outras pessoas, tá? Querendo ou não, você tem que se adaptar com o lugar que você vive. Por isso, isolamento social é complicado. Exatamente. A adaptação é o processo, né? Se você não se adapta, aí vem a seleção, a ordem natural, né? Seleção natural. Se você não se adapta, você vai ser eliminada. Então, no mínimo, você não vai procriar, no mínimo, você não vai ter sua cria, você não vai ter sua criança. Então, seus genes, né? Suas informações genéticas, elas vão ser eliminadas do mundo quando você não entra em contato com outras pessoas, né? Até para reproduzir você precisa estar próximo, né? Ah, vou reproduzir em laboratório, vou ser mãe solo. Não tem problema não, mas você vai precisar do sêmen de outra pessoa. Então, você precisa do contato. E você vai precisar dos profissionais para fazerem aquele serviço para você. Então, de forma geral, não tem como a gente ser 100% isolado do mundo. Isolado de outras pessoas, né? E aí, o que é a estrutura social? A estrutura social, o contexto que a gente vive. E aí, por exemplo, vocês devem ouvir muito de machismo estrutural, racismo estrutural. O que é isso? Você observa em todos os segmentos da sociedade aqueles elementos de racismo, por exemplo. Então, você vê racismo na política, você vê racismo na igreja, você vê racismo nas escolas, você vê racismo nas universidades, nas famílias, tá? Então, como ele fala estrutural, é porque está em todos os contextos e em todas não só classes sociais, né? Porque o estado social é você dividir as pessoas em posições de hierarquia, mas também tá nas estruturas, está no relacionamento, tá naquela piadinha que um acha engraçado e o outro não acha engraçado. Então, você vê, quando a gente fala que é estrutural, é porque ela está presente na nossa sociedade, para onde a gente olha, ele está presente. Óbvio que alguns eles estão numa intensidade maior e outros menores, mas quando a gente fala de estrutura, é porque a gente, como sociedade, independente do grupo social que a gente está, a gente continua reproduzindo aquelas ações, ok? E aí os elementos da estrutura são os status sociais, a posição do indivíduo dentro de uma sociedade. Quanto maior o seu status, mais poder, mais privilégio, mais dinheiro você tem, tá? Quanto mais baixo, menos privilégio, menos poder você tem. Então, as minorias, quando a gente chama, são status sociais baixos. Então, elas têm menos poder de decisão política mesmo e econômica, tá? Aqui de liderança, a gente falou um pouco como ela interfere no grupo, porque a liderança é ela que conduz um grupo. O grupo por si só ele não consegue caminhar para uma direção. Ela precisa de alguém guiando, e a liderança ela faz isso. E aí ela pode guiar você para um caminho, o grupo, para um caminho positivo, como também pode guiar você para um caminho negativo, tá? Então ela pode levar aquele coletivo para vários pontos, para vários lugares. E a liderança ela vai refletir no grupo porque o papel do líder, ou seja, o que o líder faz, o que o líder fala, como o líder se veste, como o líder se comporta, isso é refletido no grupo, tá? Então a gente observa que esses grupos eles estão bem relacionados com o líder, tá? Então a liderança ela é bem influente no processo do grupo. Como é feita a formação de padrões? Quando a gente está nesse processo de ajustamento da cultura social e aí todo mundo passa a se comportar do mesmo jeito, sem muitas rebeliões ou sem muitos comportamentos diferentes. Então, por exemplo, a nossa sociedade, depois que a mulher trabalha, estuda, ela tem que casar. Ou depois que o homem estuda, ele tem que ter um bom emprego. Então, isso é um comportamento esperado, entre aspas, pela nossa sociedade. Então, se espera que todo mundo siga esse caminho. Se você não segue esse caminho,
você está fugindo do padrão, e aí nesse processo de fuga do padrão, você pode ser excluído socialmente, pode ser discriminado e tudo mais, ok? Interação é o processo de troca, então é você agir e você reagir frente à ação do outro, tá? Então aqui nesse processo de interação, a gente está utilizando uma ferramenta online para interagir, ok? Mas apesar de alguns não falarem, vocês estão reagindo à minha voz, estão reagindo ao que eu estou falando. E essa reação é verbalizada? Não, porque vocês não estão falando, mas a consciência, os processos psicológicos, mentais de vocês na hora de raciocinar estão sendo modificados. Então, vocês estão reagindo frente a mim, mesmo não sendo verbalizada, tá? Ou fazendo cara feia, ou rindo, ou fazendo cara triste. Vocês estão reagindo a tudo que eu faço, tá? E eu reajo a vocês também. Aí, bora para essas fechadas. Aqui ele fala aí, no 25º, nascimento da sociologia como ciência autônoma e um processo relacionado, é para ser um né? É um processo relacionado à afirmação da sociedade industrial na Europa oitocentista. As opções a seguir identificam corretamente os componentes da Revolução Industrial, que constituem os primeiros objetos de reflexão da nova ciência da sociedade do século XIX. A exceção é uma. Assinale. Então, aqui temos corretas e temos uma errada, né? Aí a gente fala, processo de revolução industrial é Karl Marx, tá? Durkheim, Weber também estudou nesse período. Então, a gente tem que analisar, lembrar deles e aí ver o que é que eles falaram para a gente observar se as opções estão certas ou erradas. A letra A. O progresso técnico e material que se refletiria na constituição de uma sociedade mais complexa. Sim, quanto mais a nossa sociedade ela evolui em termos de tecnologia, na geração de novos processos, de novos produtos que a gente consome, a gente está tendo sociedades mais complexas. Porque antes uma única pessoa produzia aquele sapato, né, que é a história, a velha história. Hoje não, para eu produzir um sapato eu tenho diversas funções, eu tenho diversas pessoas, tem o processo de comercialização, tem um processo de marketing. Então você veja, dentro de um único, que é a venda de um sapato, você tem várias profissões. Então a gente, dentro da nossa sociedade, eu sou biólogo, mas eu dependo de um biomédico, eu vou depender de um geólogo, eu vou depender de um veterinário, eu vou depender de um ambientalista. Então, você depende de funções de outras profissões para realizar a sua função. Então, a gente torna-se uma sociedade complexa. E, nesse sentido, a gente precisa ainda mais de interação social e não de isolamento, tá? Vai ter questão? Vai ter sim, questão fechada na prova. E aí, o método científico que permitiu o desenvolvimento das ciências naturais e sociais. Sim. Então, a gente viu que o método científico estava sendo bem aplicado nesse contexto, né? Modificação dos modos de produção e organização do trabalho. Sim, porque a gente saiu do processo feudal de produção artesanal para uma produção industrial, né? Então, mudou o processo de produção e mudou a organização dos trabalhos também. Houve a transformação das condições de vida e de trabalho do operariado? Sim. Miséria, né? E a letra E. A nova relação entre arte e sociedade introduzida pela moderna cultura industrial. Não, né? A gente não tem a questão de artes aí relacionada à sociologia. Aqui era simplesmente a relação dos conflitos, certo? Então, a letra E está errada. 26º. Em relação ao surgimento da sociologia, podemos afirmar que a consolidação do sistema capitalista do século XIX propiciou os elementos que servirão de base para o surgimento da sociologia enquanto ciência particular. Sim, foi através da introdução do capitalismo, do conflito, que aí desenvolveu a sociologia, né? Ela a partir dali, do conflito, principalmente com Karl Marx e ainda um pouco antes, né, com Kant, né, Augusto Kant. Então, certo. Com o surgimento da sociologia, o ser humano passou a ser concebido a partir da sua inserção na sociedade, nos grupos sociais que os constituem. Sim. Então, a gente sempre está analisando o ser humano no contexto, na sociedade. Então, certo, tá? A gente não está analisando o indivíduo isolado.
O campo de estudo da sociologia não constitui-se historicamente como um conjunto de relacionamentos que os seres humanos estabelecem entre si em sociedade. O que mata aqui é esse não, né? De fato, o estudo da sociologia está no conjunto de relacionamento dos seres humanos, que eles estabelecem em sociedade. Tá? Então, eu analisar vocês dentro da sociedade. Vocês não, nós, né? Interessa para a sociologia os indivíduos interrelacionados, ou seja, os indivíduos juntos, trocando informação, não indivíduos isolados, certo? Tal como se comportam na escola, na família e no emprego. Ok, também. Então, a resposta errada é a afirmativa terceira, né? A terceira afirmativa. Então, dentro das letras, o 26º é a letra D de dado, tá? Dúvidas sobre isso? Sobre como vai funcionar?